Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo essas duas lindas decorações para vocês, tá? São inspirações para o Dia das Crianças, gente, que já é amanhã, né? Então, gente, eu fiz esses bolinhos hoje, né? Fiz massa, recheio, decorei, já editei, já estou trazendo para vocês para servir de inspiração para amanhã, né, gente? Que é o Dia das Crianças, tá? Eu fiz questão de trazer hoje, gente, porque se eu trouxesse depois que passasse o Dia das Crianças, não ia ter mais graça, né? Então, eu resolvi trazer logo hoje para vocês. Então, se vocês é, querem saber direitinho como eu fiz essas decorações, me acompanhe até o final, tá bom? E, gente, tô mostrando aí para vocês esse recheio de mousse de morango maravilhoso, gente. Um recheio super consistente, fácil de fazer, muito prático, feito na mão, não precisa de batedeira, nem de liquidificador, nada. Não usei emulsificante, nem gelatina sem sabor. Ele é um recheio muito prático, gente, de fazer. Eu utilizo sempre para encomendas de última hora, né? Eu sempre ofereço para o cliente. E tem uns clientes, gente, que me pedem muito esse recheio, tanto de morango como de maracujá, que são esses dois que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu não mostrei fazendo, gente, mas eu fiz questão de trazer para vocês verem, tá? E se vocês quiserem aprender esses recheios, é só vocês deixarem muito comentário, tá? Comentarem bastante, deixarem muitos likes, que eu vou fazer um vídeo exclusivo fazendo esses recheios. Vou trazer 3 sabores diferentes para vocês, tá bom? É muito prático de fazer, gente, e muito saboroso. Nesse de morango, você pode colocar chocolate picado, tá? Chocolate nobre, tá, gente? Que não é recomendado chocolate fracionado para recheio, tá? Aí ele já vai ser um mousse de sensação. Ou então colocar uma geleia de morango, tá? Aquela geleia bem pedaçuda, que você deixa ela bem consistente. Pode colocar também, que fica maravilhoso. Já partindo para o segundo, olha só, gente, esse é o de maracujá. Fica muito airado, gente, muito cremoso, maravilhoso esse recheio. Vocês façam que não vão se arrepender, tá? Então agora eu tô recheando o segundo, né, gente? Eles são só 2 camadas de recheio, gente, porque esses bolinhos é do aro 15, tá? Eu fiz uma massa de 3 ovos, dividi nas 2 forminhas de 15, eles estão com menos de 10 de altura, tá? Porque só é 2 camadas, então eles ficaram com menos de 10. É uma promoção que eu fiz, tá, gente, pelo Dia das Crianças, né? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de promoção, né? Eu faço as coisas mais em conta. Então, eu tô mostrando aqui para vocês para que sirva de inspiração, tá? Esses bolinhos vou entregar só pela manhã, mas eu decorei logo hoje. Eles vão ficar tampadinhos, né, na geladeira para entregar pela manhã. E agora eu vou levar para a geladeira, gente, por umas 2 horas mais ou menos. Coloquei no congelador e agora já comecei aqui decorando. Olha só, gente, como ele fica firme. Ele ficou umas 2 horas só no congelador, tá? Esse recheio, gente, dá para rechear na mesma hora que faz ele, tá? Ele já ganha uma consistência boa e é só deixar um pouco na geladeira. Se deixar de um dia pro outro o bolo recheado, melhor ainda. Então, gente, eu tô fazendo uma pré-camadinha porque esse vai ser trabalho de bico, tá? E ele ficou um pouquinho torto esse bolo, então eu tô nivelando ele, arrumando, para fazer um trabalho que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aquele trabalho de babadinho, gente, com bico pétala, que muita gente tem dificuldade, né, para fazer. Olha só, tô mostrando aí o bico para vocês, né? Ele tem um lado mais fininho e um lado mais grossinho, né? Então, o lado mais fininho fica pro meu lado e o lado grossinho fica encostado no bolo. Então, eu tô arrumando ali. Primeira dica, gente, para fazer esse tipo de babadinho, o seu chantilinho tem que estar num ponto um pouco mais mole do que o ponto de alisamento, tá? Não mole a ponto dele cair da espátula, mas que esteja bem mais molinho mesmo. E tem que estar bem hidratado, tá bom? Segunda dica é que você tem que colocar o braço, apoiar o braço na mesa, né? Eu tô sentado, meu braço tá apoiado na mesa e a outra mão você vai só girando a bailarina, tá? Porque se você não apoiar o braço na mesa, você não vai ter firmeza suficiente para fazer os babadinhos todos iguais, né? E terceira dica, controlando sempre a pressão da mão, né? Para que não saia muito, para não ficar um mais alto, outros mais baixos, né, gente? Tem que ficar todos do mesmo tamanho. E agora eu vou trocando o bico, né, gente? Porque é o mesmo bico que eu estou utilizando. Aqui eu acelerei um pouco para não ficar muito longo o vídeo, né?
Mas é o mesmo bico, eu só tirei, lavei, né? Como eu tô utilizando o adaptador, fica mais fácil. Então aqui eu acelerei um pouco, mas é a mesma coisa. O mesmo processo, né? Eu faço bem devagar esse trabalho, com muita paciência, gente. Tem que ficar mesmo nesse momento aí bem concentrado. Você não pode conversar com ninguém nesse momento, para não tirar a concentração, tá? Então, a primeira camada eu utilizei o rosa cereja, a segunda o verde folha e essa terceira aí foi o amarelo damasco, tá? Vou fazer duas camadinhas de cada fileira, tá bom? Então, gente, já terminei aquele, né? Vocês viram que eu já tô no segundo, né? Esse chantilly da parte de cima, gente, ele ficou um pouco mais molinho do que o normal, tá? Porque foi uma mistura, gente. Eu aproveitei aí todas as sobras, né, desse outro bolinho do chantilly. E ele já tinha mexido muito, né? Então eu misturei bastante corante aí. Eu queria fazer um lilás, né? Eu misturei o restante de azul com vermelho, só que não ficou lilás nem roxo, ele ficou um vinho bem escuro, né? E aí eu apliquei aí, vocês viram que a cor verde não deu para dar a volta completa, mas não tem problema porque eu vou fazer um trabalho de wave cake e as cores vão se misturar de qualquer forma, né? Então eu vou fazer com essa mini espátula aí que eu mostrei para vocês, mas antes eu lembrei que tinha que passar aqui novamente para dar uma acertada na parte de cima, né? Gente, essa mini espátula foi eu mesma que fiz, tá? Desde o início, quando eu não tinha muitas espátulas profissionais, eu fazia minhas próprias espátulas, tá? Eu fazia dessas tampas de pote de sorvete, desses Tupperware que a gente compra para colocar a coisa mesmo. E essa daí é uma mini espátula que eu mesma fiz e eu nunca precisei comprar outra, né? Sempre que eu preciso fazer esse tipo de trabalho, eu faço com ela. Então eu começo passando em linha reta, né? Eu dou umas duas voltas para ficar bem marcado e aí vou subindo, olha. A espátula tem que estar bem na minha frente e ficou lindo, gente, o trabalho. Se fosse um bolo mais alto, ficaria mais bonito, né? Mas como eu já falei para vocês, esses bolinhos são para mini bolos, na verdade, né? Eles estão pesando aí menos de 1 quilo. Então é só mesmo para demonstrar aqui para vocês, tá? Mas essa inspiração aí para o Dia das Crianças. Espero muito que vocês gostem, tá? Esse eu utilizei o azul anis, né? Um resto que sobrou do verde folha e do rosa cereja. E essa parte de cima foi a mistura que eu fiz.
Aí, gente, agora eu vou fazer um trabalho com o pincel, mas nem precisava, porque essa parte de cima eu vou colocar miçanga, sabe? Aquele cereal crocante que vem todos coloridos. Eu vou colocar nos dois, tá? E nesse aí, olha só, gente, como ficou o resultado. Coloquei um pouco na parte de baixo também, porque eu achei que ele ficou com as cores mais fracas do que o outro, né? Então, eu coloquei nessa parte de baixo também, eu achei que ficou bem legal. E olha só o topo, gente. Eu mesma que mandei, eu mesma que fiz, na verdade, né? Mandei só imprimir na gráfica, né? E coloquei as miçangas aí na parte de cima, olha. Esse é cereal crocante, gente, que tá o nome, né? Na embalagem. Eu achei que ficou muito lindo, gente, esses bolinhos, tá? Espero muito que vocês gostem. Olha só o outro, gente. Que cores lindas, essas cores alegres. Eu espero muito que vocês gostem, que sirva de inspiração para vocês, tá bom? Um beijão para todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.